Infelizmente as férias acabaram, mas o saldo de leitura foi muito bom. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os livros que eu li nas minhas férias. Eu fiquei em torno de quase 30 dias de férias, eu fiquei ali por volta do dia 15 de dezembro, eu comecei minhas férias e retomei os meus trabalhos, né, os meus vários trabalhos, ali pela segunda semana de janeiro. Não viajei, infelizmente, porque a questão financeira não ajudou, né? Eu não posso reclamar, vocês que me acompanham aqui sabem que em agosto de 2024 eu fiz uma viagem para a Europa, né? Eu fiz uma viagem para a Bélgica, eu ganhei uma bolsa de estudos lá e fui estudar, fiquei um mês fora. Então já foi um presente assim de ouro, né? Conseguir viajar, estudar, viajar, conhecer gente, conhecer lugar. Então esse final de ano foi mais pianinho, essa viradinha de 2024 para 2025. Só visitei família, amigos, coisas muito importantes na nossa vida, né? E aproveitei para tomar um café, para ler bastante também. E pensar na vida, né, gente? Porque é um período que a gente começa a refletir sobre as coisas, sobre as pessoas à nossa volta, sobre o nosso trabalho, os nossos sonhos, as nossas perspectivas, as mudanças que a gente quer fazer. Nada melhor que incluir leituras nesse meio do caminho. Então, ainda no pedaço final de 2024, eu li 9 livros e na parte inicial de 2025, eu tô com o freio de mão puxado um pouquinho ainda, eu li apenas, entre aspas, 3 livros. Ou seja, numas férias aí de 25 a 30 dias, eu consegui ler 12 livros, então o saldo eu acho que é um saldo muito bom. Não só pela quantidade, né? Até porque quantidade ela não mede, na verdade, muita coisa. É a questão da qualidade, né? Eu acho que eu li livros legais, de gêneros bastante diferentes, livros que eu estava enrolando para ler e consegui ler, outros livros que apareceram no meio do caminho. Enfim, eu vou falar de tudo para vocês hoje aqui. E aproveito aqui a deixa, evidentemente, para pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, darem um like, apoiarem o canal o máximo que vocês puderem, engajarem aí, não custa nada, leva só alguns segundos da vida de vocês, isso ajuda a transformar o canal, porque nesse mar de conteúdo que é o YouTube é muito difícil aparecer, e quanto mais vocês engajarem aqui com a Acrópole, melhor, porque o YouTube vai entender que os vídeos são importantes, que o canal é importante e vai recomendar para mais pessoas o conteúdo que a gente produz aqui. Sem mais delongas, vamos falar das minhas leituras de férias. Bom, o que eu li? Primeira coisa que eu li foi O Munique se Liberta, do Edouard Louis. Munique se Liberta é o nosso primeiro livro das leituras coletivas de 2025 aqui da Acrópole. Se você perdeu esse vídeo de leituras coletivas, em que eu mostro os 12 livros que nós vamos ler juntos e que vamos discutir juntos, vai aqui no canal, procura o vídeo e veja lá todos os livros que vamos ler entre janeiro e dezembro de 2025. O primeiro deles é o Eduardo I, Munique se Liberta. Esse vídeo deve ir ao ar antes da discussão desse livro. A discussão vai acontecer no dia 23 de janeiro, online, às 20 horas, é uma quinta-feira. E tem um desdobramento desse clube online também, um desdobramento presencial, que acontece aqui na cidade onde eu moro em Londrina, no Paraná, que vai acontecer na Livraria da Vila, no dia 25, às 16 horas. Gostei bastante do Edouard Louis, eu gosto muito do tipo de literatura que ele faz, dessa coisa de você falar da própria vida, em reinventar a própria vida, usar experiências pessoais, né? Aqui ele fala da mãe dele, né? A mãe dele que acabou tendo um relacionamento, depois que se separou do pai, que era alguém já bastante violento, ela se relacionou com outro homem que era muito controlador, e ele vai tentar salvá-la desse lugar que a oprime, né? Esse lugar que é muito ruim para ela, para ver se finalmente ela consegue se libertar. Então é um livro muito gostoso de ler, muito fácil, e a gente vai discutir no clube, então fica aí a dica, hein? O Edouard Louis é um escritor francês, e da França eu fui depois direto para a China, que eu li o livro então A Serviço do Povo, uma provocante sátira ao regime de Mao Tse-tung, do Yan Lian. É um livro que foi banido na China. Gente, quando se fala de China, a gente está politicamente bastante enviesado, né? É um saco, porque a gente não pode
falar absolutamente nada. Se você fala algo positivo, você já é a favor e já é comunista. Se você fala algo negativo, você já é um capitalista alinhado aos Estados Unidos. É um saco isso. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas assim, eu quis muito ler o livro porque eu não tinha lido, acho que eu tinha lido um livro da China até hoje. E aí eu resolvi ler esse, porque de fato é uma sátira muito legal sobre, né, a maneira como as coisas são conduzidas, né, até a questão do exército, né, os comandantes, o discurso que é usado para a dominação. Então, eu achei bem bacana, embora eu me alinhe politicamente bem mais à esquerda, né, me considero uma pessoa progressista, né, é muito interessante também olhar pros contras, né, para as questões ruins de um regime também, e a ficção aqui fez o seu papel muito bem. Eu gostei muito, muito do livro. Um cara que é cozinheiro, né, de uma família de uma casa onde mora um general e sua esposa, e eles usam jargões bastante populares sobre estar a serviço do povo e que cozinhar para o comandante é estar a serviço do povo, mas ele acaba daí tendo um relacionamento amoroso com a esposa do general. O general foi viajar e aí então o caos se instaura. Então vale bastante a pena. Eu li nessa edição que saiu pela Record. A terceira leitura foi uma releitura, mas eu vou considerar apenas leitura, porque esse livro eu li pela primeira vez dentro do meu trabalho como editor assistente da editora Mondro. Eu faço leituras críticas de originais e converso com os autores, sempre pensando na melhoria dos livros dos originais que chegam pra gente. Então esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, eu li ele pela primeira vez, o original dele, e agora com o livro publicado, com o livro impresso e ele em mãos, eu decidi então ler, ter uma experiência agora diferente, né, como um leitor e não como um editor, que é o livro Corpo em Silêncio, da Martina Salvo de Oliveira. Então saiu pela editora Mondro em 2024. É um livro bastante interessante. É um livro que fala de uma história de uma menina que sai do Brasil, porque a família dela vai para o Chile, né? A mãe é brasileira, se eu não me engano, o pai é chileno, e ela nasce no Brasil, mas ela vai então para o Chile e ela tem umas coisas que ela não entende que são mal resolvidas. Ela vai tentar entender o que aconteceu com ela, uma espécie de abuso infantil, e aí ela vai trazer essas marcas no corpo, né? Um corpo que fica em silêncio. É um livro bastante dolorido, mas é um livro muito bem escrito e que eu recomendo bastante para vocês. O quarto livro é daqueles que a gente faz o caminho contrário, né? A gente vê o filme e depois vai ler o livro, embora o livro tenha saído primeiro e depois adaptado aos cinemas. Quando, inclusive, eu vi o filme, eu nem sabia que existia livro. Na época, eu não era um leitor tão assíduo como eu sou hoje. Então, eu vi o filme, amei, e eu fui ler o livro agora, nessa nova edição da Alfaguara, o Onde os Velhos Não Têm Vez, do Cormac McCarthy. Ele saiu em cinema como Onde os Fracos Não Têm Vez, com uma atuação magnífica do Javier Bardem, que venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante na época. É, é um livro muito legal, assim, confesso que eu acho que eu gostei mais do filme. Mas é um bom livro, né? É a primeira experiência que eu tenho com esse autor. É um autor que é muito recomendado. Ele tem uma trilogia mesmo aí bastante importante, né? Outros livros também meio apocalípticos, né? Que eu acho que é o Na Estrada, que eu também vi o filme. Então eu queria muito ter essa experiência de ler o livro deles, então livro dele. Mas eu tenho a sensação de que eu gostei um pouquinho mais do filme do que do livro. A volta para o Extremo Oriente, né? Então agora, depois da China, eu fui para o Japão para ler A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata. Essa é daquelas capas que brilham, né? E pegam ó, o ring light ali atrás. Esse é um clássico, né? Publicado pela Estação Liberdade, que é a grande editora no Brasil que publica literatura japonesa, né? Tem muita coisa boa publicada pela Estação Liberdade. E eu finalmente fui ler esse livro, né? Esse livro geralmente ele é comparado muito ao Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, porque guarda, né, algumas alguns pontos de contato aqui. As pessoas no Japão, né, esse protagonista aqui do livro, ele vai para casas em que ele pode dormir nu com meninas nuas. Não há
não há nenhuma relação sexual, mas é uma maneira de ele se sentir menos sozinho. É uma prostituição diferente, vamos dizer assim, né? Então ele vai lá para dormir com essas meninas e ele vai refletir um pouco sobre essa prática e também sobre algumas questões, né, no Japão, de relacionamentos, etc. Então eu gostei bastante do livro. Depois fui ler um livro de poesia, na verdade eu fui mesclando esses últimos 2 livros com esse aqui. É um livro da Urutau, um livro que se chama O Cultivo das Desmemórias do Flávio Augusto. Flávio, que é de Maringá, Maringá, que é a cidade onde eu morei por mais de 30 anos, e ele me mandou aqui esse livro, eh, editado pela Urutau, que é uma editora muito bacana, né, a Urutau, e ele faz uma poesia muito legal, né, O Cultivo das Desmemórias. Ele vai falar da família, vai falar do pai, das origens, né, de coisas de família, assim, de receitas, de comportamentos, de quando vieram de outro lugar do Brasil para a região. Então, assim, é muito legal o que ele faz aqui nos poemas. Então, é um livro de poemas que tem uma temática principal e os poemas vão dialogando. Isso é muito interessante, porque não fica aquela coxa de retalhos bizarra com cada poema falando de uma coisa muito diferente da outra. Então, foi a 6ª leitura que eu fiz aí nas férias. Vocês sabem que até certo ponto eu sou eclético nas minhas leituras, nas minhas escolhas, nos meus gostos. Eu também gosto bastante de uma literatura mais popularzona, né? E já fiz alguns vídeos de vários livros assim. Por exemplo, eu sei que ele é odiado por muitos aí, mas eu gosto dos livros dele e só faltava esse para eu ler dele, do que já foi publicado. Eu gosto muito do Dan Brown, gente, e eu fui ler O Símbolo Perdido. Ele era o último que faltava para eu ler, como eu disse, e ele é uma das histórias do Robert Landon, que é o protagonista de outros livros como Código da Vinci, Anjos e Demônios e outros, né? Inclusive o Inferno. Eu li todos esses e gostei. E fui ler O Símbolo Perdido, mais do mesmo, daquele estilão Dan Brown mesmo. Confesso que agora eu me cansei um pouco. Sou bem sincero, é assim, eu estive bem desconfortável no livro. Eu achei que de todos os livros que eu li dele com o Robert Landon, foi o que eu menos gostei. Sabe aquele livro que a pessoa ela quer escrever muito? Ela é prolixa, ela quer escrever muito, ela pode encurtar e ela fica enrolando, ela fica enrolando, ela fica enrolando. Tem coisas que a gente já percebeu há muito tempo e ele insiste em ficar ali, sabe? Então, assim, foi um martírio de fato para mim terminar esse livro. Né? Não sei se eu vou continuar lendo Dan Brown, né? Não sei se ele... Parece que ele está escrevendo já há 4 ou 5 anos um livro novo, mas confesso que eu acho que eu já cansei um pouco do formato. E aí fui para um livro de uma escritora que é bastante badalada nos dias atuais no Brasil, saiu pela Companhia das Letras. Eu já tinha lido um livro dela e feito resenha, e eu já li esse livro aqui e já fiz resenha, e quando esse vídeo for ao ar, esse livro, né, já vai ter uma resenha dele no ar. Eu estou falando do livro Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. Eu adorei esse livro, né, dos Ressurrectos. Eu achei até melhor, eu gostei até mais do que A Cabeça do Santo. Eu sei que a preferência geral é pela Cabeça do Santo, mas eu gosto um pouquinho mais desse. Eu acho que ele traz um elemento, embora ela já dialogue ali com a questão do realismo mágico, né? Acho que ela traz uma questão aqui mais profunda nessa questão do realismo mágico, é mais focado nisso, tem uma relação muito legal entre Brasil e Portugal, entre povos originários, né? E é muito bonito o livro, eu achei lindíssimo. Então, se você se interessar pelo livro, tem resenha dele aqui no canal, é só procurar aqui. E o último livro que eu li em 2024 foi um livro de terror, que eu tinha visto já algumas pessoas falando sobre ele, e eu achei bem diferente. É um livro que saiu pela Intrínseca, do escritor Greg Hendricks. O nome é Como Vender uma Casa Assombrada. Esse livro já tem resenha aqui no canal, já publiquei. Né? É muito interessante porque 2 irmãos que eles não se bicam, mas os pais morrem num acidente de carro e eles têm que resolver as questões da casa, de testamento, etc. Há um quiprocó enorme de quem gosta mais de quem, o filho preferido, e deixa o que para quem. Mas a mãe, ela confecciona bonecos, desses bonecos que você faz, tipo ventríloco, né? E ela fabrica isso, ela tem um monte pela casa, e quando eles vão arrumar a casa, eles percebem que
esses bichinhos de pelúcia aí, eles estão todos assombrados, né? Tem uma presença fantasmagórica no lugar, e eles vão ter que dar um jeito de lidar com aquilo para poder depois vender a casa, mas é um livro de terror que fica no terror, mas ele discute outras questões também, relações familiares, e questão, enfim, uma série de questões legais. Então, foi uma leitura gostosa, né? Não é um livro curto, é um livro grandinho até, e eu gostei bastante, então essa foi a minha última leitura de 2024. Chegando em 2025, nós temos 3 leituras que eu fiz aqui. A primeira é o livro Retorno a Reims, do escritor Didier Eribon, escritor francês, livro que saiu pela Aimé. A Aimé geralmente costuma fazer a capa na contracapa e a contracapa na capa. Aqui não, aqui eles fizeram, né, de uma maneira mais tradicional. Eu quis muito ler esse livro porque ele tem uma pegada Annie Ernaux, uma pegada Edouard Louis, então todos franceses fazendo um estilo meio parecidão assim, né? Mas ele é um professor de filosofia, né? Ele é uma pessoa que ele está num outro campo do saber, é professor e tal. E eu visitei Reims. Eu mencionei já aqui no vídeo que eu fui para a Bélgica para fazer um curso, né? Em agosto do ano passado. Então, uns dias antes de chegar em Liège, na Bélgica, eu passei em Reims, que é uma cidade da França, ali já no leste, nordeste da França, vamos dizer assim. E ela é a capital de uma região histórica chamada Champagne. Champagne é um lugar onde é o único lugar do mundo que pode chamar um espumante de champanhe. Só lá eles têm um selo de certificação. Então o que você compra, por mais que tenha qualidade, né, espumantes brasileiros, italianos, né, não se chama de champanhe, é espumante. Champanhe é esse vinho frisante produzido na região da Champagne, e Reims é a cidade. Inclusive eu fiz uma visita a uma cave lá, provei champanhe, andei pela cidade, uma cidade gostosíssima de viver. Eu viveria fácil em Reims, mas ele não faz um retorno necessariamente físico, ele faz um retorno mental a Hans, porque o pai dele morre, ele vai conversar com a mãe, e ele vai relembrar de coisas de família, ele vai revisitar sentimentos bastante contraditórios e conflitantes em relação à família, ao pai principalmente, contra quem ele nutre um ódio horrendo. E, e é isso, né? Eu achei esse livro muito legal. Estou cogitando fazer uma resenha para vocês. Inclusive, escrevam aqui nos comentários, entre todos os livros que eu já falei aqui, tirando 2 que eu já resenhei, né? Qual deles você gostaria de ver resenhado aqui no canal? Eu estava namorando esse livro faz muito tempo, porque é um livro asiático também, então, ó, terceiro das férias que eu li, né? De livro asiático. É do sul da Ásia, aqui, não é do Extremo Oriente, e de um país que eu conheço pouco, acho que os brasileiros conhecem muito pouco, e eu nunca li nada a respeito deles, que é o Sri Lanka, que é uma ilha, né, no sul da China, perdão, da Índia. Inclusive tem povos também que são povos que estão na Índia, né? Você tem ali singaleses, você tem o povo tamil, enfim. Mas é um livro que se chama As Sete Luas, de Maali Almeida, de um escritor com nome bastante difícil aqui, ó. Shehan Karunatilaka. Esse livro, ele venceu o Book Prizer de 2022. Deixa eu colocar aqui, ó, tem o selinho, tá vendo, ó? Tem o selinho aqui. E embaixo também, ele foi eleito romance do ano pelo Washington Post, pelo Times, pelo Financial Times e pelo Guardian. Então é um livro muito legal. O Economista está dizendo aqui, ó, engraçado, macabro, mordaz e cheio de vida. É um livro à la Memórias Póstumas de Brás Cubas, embora eu acho que só guarde uma conexão aí, né? É uma pessoa morta falando sobre a sociedade. Então, esse Maali Almeida, ele morreu, e ele tá ali no véu, ele consegue ver, né, as pessoas, ele interage com outros fantasmas, outras pessoas mortas. Alguns conseguem interagir com humanos, né, intervir em algumas questões. Mas aqui a história se passa em 1990, no Sri Lanka, onde há uma guerra civil. Então há questões de vida e morte. Ele é um fotógrafo, ele tirava fotos de crimes de guerra, então ele não sabe quem matou ele, né, o que aconteceu com ele. Então
ele vai atrás de descobrir algumas informações, descobrir várias coisas, entender o que é esse além onde ele está agora e quais as regras que ele tem que seguir daí para frente. Então, é um livro bem diferentão, eu gostei bastante. Então, foi a minha segunda leitura aqui do ano, a 11ª das férias. E por fim, e não menos importante, voltei a ler o Rei, o Stephen King. E li o livro dele, Misery, ou Louca Obsessão. Né? Ele foi traduzido no português primeiramente como Louca Obsessão, por causa do filme, e agora ficou esses dois nomes, né? Misery e Louca Obsessão. O título original é Misery. É outro dos livros que primeiro eu vi o filme para depois ler o livro. E eu vi o filme há alguns anos atrás, e é um filme que me encantou na época. A Katie Bates, inclusive, que faz a protagonista aqui, a Annie Wilkes, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme, né? Por essa história adaptada aqui. É a história de um escritor que sofre um acidente de carro, ele vai sempre para as montanhas do Colorado para terminar um romance. Ele está dirigindo o seu carro, no meio de uma nevasca, ele bate o carro e praticamente, né, quebra a perna, enfim. E uma mulher que está ali passando, ela salva ele, de repente ela vê que ela salvou o escritor preferido dela. E ela vai cuidar desse escritor na casa dela, só que ela se transforma, né? A gente vai descobrir que, na verdade, ela é essa fã número um, doentia, e vai, na verdade, mantê-lo como prisioneiro ali, nesse lugar. Então é um terror aqui do King, que não é um terror sobrenatural, é o terror do que vem do mais profundo, da mais profunda maldade humana. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Reforço aqui. Qual desses livros você gostaria de ver resenhado aqui na Acrópole? Lembrando que nós já resenhamos aqui Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli, e também Como Vender uma Casa Mal Assombrada, né, do Greg Hendricks. Então, dos outros, qual você acha que seria mais interessante que eu resenhasse aqui? Escreva nos comentários. E também escreva nos comentários tudo que você leu nas férias, se é que você teve férias nesse período de viradinha de ano aí, de festas de fim de ano, porque nem todo mundo tem, né? Muita gente só para mesmo no dia do feriado e tem que trabalhar os outros dias, né? Então, se você conseguiu ter um tempinho aí de férias e leu alguma coisa nesse tempo, escreva aqui nos comentários qual livro você leu. E é isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!